Neste vídeo tão esperado, a gente vai falar sobre como plantar samambaia, como cuidar no dia a dia, e eu vou falar também sobre o replantio, que é tão importante. Como a gente ama estas plantas. Antigamente, na época das nossas avós, elas estavam muito em alta, depois deu uma queda e agora ela está toda na moda. Veio aí muito em todos os lugares, em casa a gente usa muito, em jardins verticais, em decorações. Então a gente quer sempre ter uma linda samambaia, porque realmente elas são assim, na maioria delas volumosas, trazem aquela sensação do verde para o ambiente onde que a gente está e recordações afetivas maravilhosas. E nós queremos as nossas samambaias azuis de tão verdes, não é? Nesse vídeo você vai ficar expert em samambaia. Então anote tudo, a gente vai aprender no passo a passo a fazer o plantio, qual vaso é melhor, qual substrato é melhor, como vocês vão fazer a rega, poda, praga, tudo direitinho. Papel e caneta na mão. Primeira coisa, espécies de samambaias. Será que você sabia? Deixa para mim nos comentários abaixo que chifre de veado, o platicério, olha o meu, que lindo! Ele tá até aqui com duas mudinhas, olha para vocês verem. Eu tenho uma muda aqui e outra muda bem aqui, duas mudinhas. Será que você sabia que o platicério, muita gente tem coleção, porque são vários, é uma samambaia? Por que eu estou falando quais espécies de samambaias tem? Porque nós vamos cuidar de todas as espécies de samambaia que eu estou falando aqui igual. Nós vamos ter os mesmos cuidados. Então, os chifres de veado, que existem várias espécies deles, são uma samambaia. Os asplênios, que estão bem, o meu asplênio crespo, tem o liso, tem o outro que vai rodando assim no vaso, são também uma samambaia. E a avenca também é uma samambaia. Não sei se vocês conhecem, nós temos essa danadinha aqui, tem gente que a avenca fica linda, tem gente que fala assim, Ana, a minha avenca morreu toda. Mas aí vocês vão aprender tudo da avenca hoje. A avenca nós temos essa verdinha, tem dobradinha, tem pintada de branco que é linda, tem a avenca rosa que ela é maior, com a folha maior, meio rosada, tem até a avenca de metro, são muito lindas. E nós temos vários tipos de samambaias. Além da renda, que eu plantei essas 4 mudas, essa é a renda portuguesa, é diferente da renda francesa, que é menor, ela fica mais cheia e menorzinha, mais cheia e menor. Nós temos outras samambaias. Essa aqui, por exemplo, é a samambaia que a gente fala paulistinha, uma samambaia de metro, essa aqui tá mais ou menos com 2 metros, e fina. Diferente da chorona, que tem gente que fala samambaia de metro também, eu falo chorona e aqui eu falo de metro ou paulistinha. A chorona, a folha é larga, então é bem diferente a chorona dessa daqui. As duas, essa aqui também tá mais ou menos 2 metros, são samambaias bem compridas. Nós temos a Rilis, que é maravilhosa. Eu tenho uma paixão pela samambaia pluma, nós temos a baiana, a rabo de peixe. Como a holandesa é grande, você tem que ter um super espaço. A samambaia amazonas, ela é linda. Eu até coloquei no jardim vertical da minha irmã a americana azul. Ela é diferente da samambaia americana, a amazonas, que o pessoal está confundindo. São duas diferentes uma da outra. Nós temos samambaia jamaica, temos a samambaia de sol, que é diferente de todas essas aqui, que realmente ela fica no sol. As outras todas eu vou falar sobre a luz
agora logo depois das espécies. Então são tantos tipos de samambaia americana. A samambaia americana, essa daqui, é a que a gente mais encontra em floricultura. Ela fica bem pequena assim, não é comprida. Aí o pessoal fala assim, Ana, minha samambaia não cresce. Por quê? A samambaia americana que a gente chega na floricultura e tá lá. Por que que a gente tem que saber como, já que agora a gente viu esse monte de espécie de samambaia, estas são as que eu mais gosto, mas tem outras samambaias, tem muitas outras samambaias, muita gente tem coleção, como eu falei para vocês. Para que saber sobre a espécie, como ela fica? Deixa eu explicar para vocês. As samambaias, elas não gostam muito de serem tocadas, elas são com as folhas muito finas. Então você tem que deixar um espaço para ela. Se eu planto uma samambaia chorona, inocente, que na floricultura vem assim a muda ou assim, e de repente você põe na cuia, como a gente vai pôr aqui, e vai crescendo, crescendo, porque esta daqui é a mesma dessa daqui, é chorona. E parece diferente, mas é a mesma. Você vai na floricultura, compra uma samambaia chorona e ela vai crescendo, crescendo, e você não tem espaço para ela. Ela vai começar a esbarrar na parede, ou no chão, ou na passagem de pessoas. É hora desses brotinhos começarem a encostar e sempre está queimado, fica feio, marrom, ela nunca cresce, porque esse brotinho você nunca pode ficar encostando. As samambaias têm que ficar livres. Olha como que eu coloco aqui em casa, no tripé, e ela fica aqui sempre livre, tem uma área para ela. Então, se você tem, olha primeiro o espaço que você tem, se o seu espaço é pequeno, nós temos as aveicas que ocupam pouco espaço. Nós temos, por exemplo, a samambaia havaiana, que eu vou dar dica para você ter lindas samambaias havaianas que podem ficar em cima de uma mesa, de tão pequenininha que é. E temos samambaias holandesas que, por exemplo, elas ficam largas, mais largas do que essas aqui, que ficam compridas. Samambaias holandesas ficam largas e não fica comprida. Então, tem samambaias de todo jeito, que ficam pequenas, que ficam largas e que ficam compridas, para que vocês tenham espaço livre para ela, não só na altura, como na largura e como na passagem. A avenca, nunca deixe na passagem de ninguém, ela não gosta que fique esbarrando, porque a folhagem é muito fina, é muito delicada. E fica ali esbarrando, queima essas folhinhas novinhas, né? Então, ela não vai gostar de jeito nenhum. Nós conhecemos aí algumas espécies que eu gosto bastante de samambaia, nós vamos para a luz. Um dos fatores mais importantes de uma planta é o ambiente. Luz, ventilação. Na casa da minha mãe, ela tem na varanda samambaias. E ela fez na fazenda dois lados. E colocou esses ganchos. Quando ela fez, há mais ou menos aí 40 anos atrás, ela falou, quero os dois lados cheios de samambaia. Foi muito bem a princípio, depois de um lado onde não venta, é só um lugar arejado, mas sem corrente de vento. Samambaia odeia corrente de vento, não gosta de vento. Também, planta nenhuma gosta de lugar abafado. Esse lugar onde não tinha corrente de vento, ficava linda as samambaias. Já o outro lado, que lá é muito alto, que tem aquela corrente de vento, as samambaias nunca ficaram bonitas. Tá lá os ganchos com outras plantas, mas não é samambaia, porque realmente samambaia não tolera muito vento. São muito sensíveis a muita ventilação. A luz, a samambaia ama claridade. Aqui eu gosto muito de colocar elas essa distância de 1,5 metro desse vidro, então tem uma claridade sem sol direto. Samambaia não gosta de lugar muito quente, um lugar fresco, uma claridade sem sol direto.
Você vai saber logo, logo se a luz está pouca, porque a samambaia começa a não ficar assim vistosa, começa a ficar pequenininha, não cresce, ela não fica vistosa, bonita desse jeito, porque está faltando luz. E se você colocar em luz demais, ela começa a amarelar e também não fica bonita. No instantinho você vai ajeitar aí a luz da sua samambaia. Ambiente ok. Agora nós vamos falar sobre como vocês vão fazer o plantio. Eu vou dando as outras dicas. Para plantar, vocês escolham, eu gosto, antigamente tinha um samambaia sul que hoje está proibido, que a gente tirava o xaxim, que era excelente, conservava a umidade, que eu vou falar para vocês. Samambaia ama água, ela é uma planta beberrona, que nem eu falei no vídeo de espatifilo, que é outro. Ama água. Daí, quando acabou o xaxim, comecei a plantar nesses vasos de coco. Esse vaso de coco, pra mim, eu só ponho dentro como estética, porque eu acho eles lindos, mas eu vou falar pra vocês, não dá, muito seco, não planto nada deles, não fica bonito, só faço assim para efeito de estética. O que dá muito certo são as cuias ou vasos de plástico. Eu gosto muito dos vasos de plástico para samambaia. Por quê? Os vasos de plástico vão manter a umidade, já que elas gostam muito de água. Se você planta uma samambaia no vaso de barro, o vaso de barro vai puxar a umidade e ela vai estar sempre seca. Então, ela não vai gostar. Aí você vai ter que irrigar ainda mais. E olha que samambaia, se a gente tem que jogar muita água, vai te dar mais trabalho ainda. Então, está dando muito certo. Aí, há alguns anos, eu cultivo as samambaias, depois que o xaxim foi embora, em cuias. E se o seu xaxim, se você ainda tem daqueles antigos, olhe se não tá ácido, porque às vezes a samambaia vai ficando feia, porque é a hora do replante, a gente vai falar daqui a pouco. Pegou a cuia, você pegou lá a sua mudinha, em que substrato, já escolhemos o vaso, em qual substrato que é legal você plantar a samambaia. Para você adquirir mudas de samambaias diferentes, você geralmente tem que fazer encomenda. Então, lá na floricultura, que eu trabalhei 35 anos, lá no Pomar Floricultura, que hoje trabalha minhas duas irmãs, elas aceitam encomenda, trazem da Olambra. Em todas as floriculturas do Brasil inteiro é assim, aceita encomenda. Aí vocês podem, eu quero aí uma samambaia pluma, por exemplo. Traz pra mim no dia que chegar caminhão, que geralmente chega uma vez por semana, é igual verdura. Então você compra por encomenda. Na floricultura, perto de vocês, num garden, tudo tem. Porque quando a gente chega em floricultura, geralmente tem a samambaia americana. As outras, geralmente, é por encomenda e é bem tranquilo. Você encomenda a espécie de samambaia que você quer e faz o plantio. Para você comprar, você encontra em muda de saquinho, igual essa aqui é a Amazonas, essa aqui é a Chorona. Por exemplo, essa aqui é a Avenca, você encontra em vaso, cuia, vaso maior. Não é necessário já plantar de imediato, quando tá no vasinho, só quando crescer, tá? Essa aqui já é bom plantar no vasinho, passar pro vaso, porque tá no saquinho. Qual substrato que é legal? Olha, para a samambaia, o substrato é específico. Substrato, adubação, poda, tudo é específico para a samambaia. Por quê? Elas são epífitas, assim como as bromélias são epífitas, as orquídeas. É um substrato, eu vou fazer o meu, mas se você não tiver esse substrato em casa, eu vou te falar o que ela gosta. De um substrato comercial aí, ou terra vegetal, misturado na mesma proporção de um pó de fibra de coco e alguma matéria orgânica. Por exemplo, humus de minhoca, esterco de gado. Lembra das nossas avós que colocava terra boa com esterco de gado e elas iam muito bem? Então, agora no meu, o que eu vou usar? Eu estou usando um substrato da Terral, que está escrito substrato para plantio, vou usar 1/3 dele.
vou usar 1/3 de humus de minhoca e vou usar 1/3 de vermiculita. Aqui a vermiculita é esse douradinho, 1/3 de cada. Toda mistura tem que ser homogênea, misture bastante para que fique igualzinho. Esse substrato, por que, Ana, que você usou vermiculita? Porque a vermiculita segura a água no substrato, porque as samambaias, quando elas está faltando água, elas ficam acinzentadas, elas sentem muito. Como hoje a gente não tem muito tempo, eu gosto de pôr a vermiculita, que segura muito aí o substrato. Se você não tiver, você pode fazer como eu falei, fazer aquela mistura de pó de fibra de coco, folha seca, moída, esterco de gado, uma terra vegetal boa. Samambaia gosta de sombra e água fresca. Tem que ser um substrato poroso, drenante, rico em matéria orgânica e que retém um pouco de água sem apodrecer as raízes. O substrato não pode ser para planta nenhuma aquele substrato terra vegetal pura. Eu não uso terra vegetal pura em nada. Por quê? Compacta, como que as raízes não é que alimenta a planta toda? Então aquele substrato lá que ficou todo grudado, vira um tijolo ali dentro com o tempo. Como que as raízes vai absorver água e nutriente ali? Elas não conseguem nem, né? Não conseguem. Nós vamos, depois de fazer isso aqui, essa mistura para plantar uma muda de samambaia, é a mesma para o replantio. Você vai colocar aqui. Olha como que a gente vê o substrato que a planta gosta pelo que ela vem do produtor. Um substrato fibroso, tá vendo? Substrato bem fibroso. Então, nós vamos colocar aqui a muda da nossa samambaia. Não vamos apertar demais, para que as raízes não tenham dificuldade de enraizamento. Mas não deixar também bambo, as plantas não gostam de ficar bambas. Esses batidinhos ajudam muito. Depois que vocês plantarem, nós vamos começar com o sistema nosso de adubação, que é o alimento da planta. Primeiro, a rega. Toda vez que vocês forem fazer um plantio ou replantio, é muita água, para que tudo aqui se acomode. A muda com as raízes e o substrato. Feito, água pura, nós vamos já fazer a adubação. Eu uso o Poderoso Adubo, que é um adubo completo com todos os 14 nutrientes, como dessa foto, que as plantas precisam para se desenvolver. O Poderoso Adubo, além de adubo, ele é enraizador. Aí vocês vão falar assim: Ana, onde que eu encontro o Poderoso Adubo? Onde que eu encontro esse substrato da Terral, vermiculita? É tudo no site do Pomar, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, ok? Nas floriculturas mais perto de vocês também tem esses produtos, tá? Em Garden, não sei onde que vocês estão, em qual região, mas no site também hoje tá tão tranquilo. Agora nós acabamos de plantar, como que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ela no lugar definitivo. Nós vamos colocar no lugar de claridade, como a gente falou. E como que vai ser a rega? Manter ela sempre levemente úmida, sem encharcar. Irrigação sempre na parte da manhã. Se for irrigar à tarde, mais ou menos 17, 18 horas, para que a gente não irrigue à noite, para a planta não dormir muito molhada, porque vem muito aí problemas com fungos. Samambaias amam água, vocês podem mesmo molhar as folhas, amam água. E a gente tem muito para dar uma tranquilizada, a rega de emergência. Olha como eu faço. Coloco aqui no tanque e você deixa ali uma meia hora, ela fica
mesmo o substrato todo com água e você tem que espaçar mais as regas. Quando você vai viajar, é bom você fazer essa rega de emergência. Quando ela está muito seca, quando está muito quente, te dá aí uma folguinha nas regas das samambaias adultas. E agora tem uma exceção. A samambaia havaiana, aquela pequenininha, não regue ela por cima. Ela não gosta de... Olha que dica legal. Ela não gosta de água nas folhinhas. Elas queimam todas. Até eu vou te pedir o like, porque ajuda muito esse canal Ana Paula Lino crescer. E a samambaia havaiana tem outra coisa. Quando ela vai dando mudinhas nos vasinhos, no vaso, muita muda, ela começa a ficar feia. Tira as mudinhas, pode tirar, replantar, distribuir aí com os amigos, eles vão amar. Porque quando ela fica com muitas mudas, realmente a mini havaiana não fica bonita. A poda de samambaia. Samambaia, você pode podar as folhas que estão feias. Eu trouxe aqui uma samambaia americana para vocês verem. Essa samambaia americana, a folha está feia. O que você vai fazer? Você vai podar lá no fundo, rente ao caule, lá no fundo, não deixa toco, tá? Então a gente sempre faz durante o ano todo essa poda de limpeza da samambaia para que ela sempre fique bonita, sem deixar toco. Não vamos chegar aqui e aqui tá feio, eu vou cortar aqui. Não, vai lá na terra, lá no substrato e poda lá em diagonal. Porque se você deixar o toco, a planta ainda está alimentando esse toco, então tá indo seiva embora. Então você está atrasando aí vir brotações novas. Pragas. Ô lagarta chata que é essas que aparecem nas samambaias, de olho, porque é de um dia para a noite. Você vê cocôzinho no chão, pretinho, assim, umas bolinhas. Você tem duas opções. Ou você coloca luvas e faz catação manual, elas ficam sempre atrás verdinhas, tem que colocar óculos ou lupa e fazer catação manual, ou usar um produto que é biológico, o Dimipel, que é excelente. Eu gosto de ter sempre em casa, porque se aparecer lagarta em alguma planta, a gente já usa desde o início, para que a gente não tenha problema. Agora nós vamos ver como que a gente faz mudas das nossas samambaias. As plantas, as mudas, geralmente a gente faz através das flores, depois das flores vem a semente. As samambaias são uma das plantas mais antigas, há milhões de anos que tem, e elas não dão flores. São uma das únicas famílias que não tem flores, são as samambaias e os pinheiros. As samambaias têm esporos, que são essas pontinhas pretas que aparecem atrás delas, esses pontinhos pretos, aparecem atrás do chifre de veado também. O meu não tá velho, então provavelmente não vai ter. Aqui atrás aparece uma mancha marrom, o pessoal pensa até que é doença, mas não é. Esses esporos é uma forma de fazer muda de samambaias, mas é muito difícil. Qual maneira que é usada? Divisão de touceiras para todas elas. O chifre de veado, vocês viram que eu tenho duas, então tem que estar grande para retirar e fazer a muda. E as outras samambaias a gente vai fazer divisão de touceira. Como que a gente faz? Quando a gente vai fazer o replantio com o substrato que eu usei, tudo da mesma maneira, você pode pegar a sua samambaia e dividir em duas, ou em quatro, ou em várias. Por quê? Aqui, olha aqui para vocês verem. Elas dão muitas mudas. Essa partezinha é uma muda de samambaia. Então, quantas mudas dá para fazer de uma cuia? Mas não necessariamente vocês têm que fazer esse monte, porque senão vai ficar muito rala a sua samambaia. Você pode dividir ela em duas ou em quatro, ou fazer muitas cuias, aí vocês que vão decidir, tá? E se você quiser, por exemplo, deixar ela numa cuia maior inteira, pode também. Nunca retire o substrato que ela está. Deixa ali o substrato que ela está. Só acrescente mais substrato. Essa daqui, essa renda, eu ganhei esses 4 toquinhos dessa forma. Eu plantei tem mais ou menos um mês. Vamos ver se já está enraizando?
eu ganhei, olha aqui. Olha aqui. A renda portuguesa, ela enraiza muito fácil. Olha aqui para vocês verem. Eu ganhei, olha como que ela já está bonita dessa maneira. Coloquei nesse substrato que eu plantei hoje e coloquei aqui 4 centímetros no substrato, mantém levemente úmida e muita claridade. Olha como que elas já estão todas bonitas. Olha aqui essa brotação nova. Já está aqui até brotando. Quando eu ganhei, nem folha tinha. E agora nós vamos falar do replantio. O replantio você pode fazer em qualquer época do ano, as samambaias não sentem, mas quando vocês forem fazer replantio ou plantio de mudinhas, diminuam a rega. Não é uma rega, como eu falei, que vocês sempre vão manter com muita água. Claro que muita água sem encharcamento. Porque as plantas que são bebês, como essas que são pequenas assim, sempre a gente coloca menos água. Agora, se vocês fizerem um replantio e conservar a planta já grande, aí vocês podem fazer a rega como eu ensinei. Sempre tá ali mantendo úmido, mas o úmido sem encharcamento. As raízes apodrecem no encharcamento. Combinado? Gostaria de te convidar para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado. E também, se você ficar com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo. Agora, se tem mais dias que eu postei esse vídeo, deixe sua dúvida lá no meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias, lá no direct, ok? Sobre adubação, se você quiser me acompanhar, eu faço na prática toda semana, lá nos stories do meu Instagram. Dia de quinta eu faço adubação de plantas em geral, todas as plantas. Dia de sábado eu faço adubação de todas as plantas em geral. E dia de quinta-feira eu faço adubação das minhas orquídeas. Então me acompanhe lá no Instagram. Compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando, a gente leva mais conteúdo legal aqui da internet para outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo!